aluno, seja bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina de Didática Aplicada à Enfermagem. Conto com a sua participação, então, pelo Skype, através do login, então, natasha.bolorino e o natasha.bolorino com a nossa tutora, Natasha. Vamos ao quadro, então, conhecer um pouco sobre o tema da aula de hoje. Na aula de hoje, que tem o título Educação e Saúde, você vai conhecer quais são as diretrizes curriculares nacionais para o curso de enfermagem. Além disso, também vai poder compreender a saúde como um tema tão relevante da educação. E como enfermeiro, futuro enfermeiro, você aluno também vai reconhecer a importância de realizar o diagnóstico e também um planejamento educativo em saúde. Para relembrar um pouquinho sobre como a educação e enfermagem surgiu então no mundo, nós temos a figura da jovem Florence Nightingale, que lá em 1853 se voluntariou para ir para a Guerra da Crimeia, com o intuito então de exercer a sua vocação e auxiliar os feridos e soldados dessa guerra que envolveu então vários países europeus. O seu papel foi tão relevante que definiu as práticas criadas para a profissão de enfermagem. E lá em 1860, a primeira escola de formação de enfermeiras em Londres foi criada. Já no Brasil, temos a figura da Ana Nery, que aos 51 anos, em 1864, ao ver os seus 3 filhos convocados para a Guerra do Paraguai, se voluntariou também para auxiliar nos cuidados aos feridos. Utilizando também as medidas muito semelhantes com o que Florence utilizou, medidas sanitárias, de envolvimento do ambiente, assim como o controle também de animais, reduziu o número de mortos e também de feridos. E tamanha foi a sua importância que em 1923, lá no Rio de Janeiro, foi então criada a primeira escola de enfermagem do Brasil. Levando em consideração a educação em enfermagem, que por muito tempo foi utilizado o termo, o enfermeiro padrão, e esse enfermeiro padrão vem que essa formação profissional, ela veio sistematizada com os seus conteúdos, assim também com as suas práticas, ou seja, procedimentos que são de função do enfermeiro. Ainda, eu quero que você reflita que essa profissão que lá no final do século XIX, no começo do início do século XIX, surgiu e hoje, para cada curso, o Ministério da Educação, em abreviatura o MEC, ele possui a responsabilidade de garantir o acesso ao mesmo conteúdo curricular por meio do que chamamos diretrizes curriculares nacionais. Dessa forma, você deve considerar essas diretrizes assim que conhecermos a nossa situação geradora de aprendizagem. Imagine que um estudo do Ministério da Educação mostrou um déficit nas escolas da região em Vale Verde da Serra. Essa região, ela fica muito próxima à sua cidade e ela abrange boa parte da floresta. Essa análise do MEC observou que as comunidades indígenas e ribeirinhas, ou seja, ao redor do rio, apresentavam uma carência de programas de saúde para a promoção da saúde e a prevenção de doenças dessa população. O MEC, então, busca criar uma instituição de ensino de enfermagem nessa região, para criar um grupo de profissionais que sejam provenientes, ou seja, de origem desta região e que garantam, então, um conhecimento adequado para atender às necessidades de saúde dessa população. Agora que você conheceu a nossa situação geradora de aprendizagem de hoje, vamos à nossa situação problema. 1. Olá, tudo bem?
Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! E aí, você está pronto para conhecer a nossa primeira situação problema de hoje? Acompanhe no próximo slide, que é a situação problema de hoje. Ela vai considerar a relevância do papel do enfermeiro, tanto na orientação como em oferecer instruções, não só aos pacientes e às famílias, mas também a toda a equipe de enfermagem. Retomando, o MEC, então, mostra a deficiência de escolas nessa região, Vale Verde da Serra, e decide, então, criar uma escola de saúde que deve ser embasada nas diretrizes curriculares nacionais para o curso de enfermagem. Você vai auxiliar nos estudos desse projeto, se baseando nessas diretrizes, e dessa forma surgem dois questionamentos. O primeiro, como as consequências, habilidades e atitudes desenvolvidas nos alunos, futuros enfermeiros, vão formar melhores profissionais no cuidado dos pacientes, tendo em vista que esse é a grande prioridade do papel do profissional de saúde. O segundo questionamento é o que o Ministério da Educação busca desenvolver em um profissional de saúde. Como resultado desse estudo, você vai criar, então, perfis profissionais e estabelecer os princípios e direcionamentos para os cursos de saúde que serão ministrados nesta nova instituição. Então, para começar, vamos conhecer o papel do Ministério da Educação estabelecendo tais diretrizes. Em sua função principal, o MEC, ele visa normatizar a educação em todos os campos do conhecimento, estipulando que essas diretrizes curriculares sejam estabelecidas tanto para os cursos em modalidade técnico, quanto também para os cursos superiores. Esses cursos, eles visam ser reconhecidos por esses órgãos oficiais do nosso país para, então, abordar novas turmas e novos cursos da saúde. Dessa forma, você vai conhecer que as diretrizes curriculares nacionais, em abreviatura DCN, nada mais são do que normas obrigatórias para a educação. E elas determinam o conteúdo de formação de cada curso com base no modelo de competências profissionais, tendo em vista que pode ser qualquer curso, não só a enfermagem. Esse modelo de competências profissionais, ele visa a definir as capacidades individuais que são necessárias para que esse aluno, para que você possa conduzir a atividade profissional que você escolheu, o do enfermeiro. E esse modelo ainda, ele prevê 3 principais características que são fundamentais para que o profissional tenha uma capacidade proficiente, ou seja, que faça a diferença no seu serviço,
no que oferece, por exemplo, no caso da enfermagem, a assistência à saúde. São 3 principais características. Então, primeiro, possuir conhecimentos dessa área, adquirir, desenvolver competências e habilidades e também desenvolver atitudes. Então, você vai ver que ao término do curso, você deve estar apto a desenvolver tais características que são fundamentais para um enfermeiro que se destaca, então, no campo de sua atuação. No próximo slide, você vai acompanhar como o primeiro mecanismo, que é o conhecimento, vai atuar diretamente no currículo de graduação em enfermagem. Estou falando, então, da modalidade de graduação em enfermagem, que foi construído com o objetivo de capacitar com efetividade esse aluno no processo saúde e doença, seja do indivíduo, seja da família ou de toda a comunidade. O enfermeiro, ele consegue ter um campo de prática tão amplo que ele consegue atuar em diferentes serviços, níveis de assistência diferentes e, portanto, possibilita que esse profissional tenha uma integração à realidade epidemiológica, conhecendo a sua região. Ainda é permitido que esse trabalho seja feito de maneira integral nas ações do cuidar em enfermagem. Lembre-se que não é o cuidar sem embasamento teórico, científico, é um cuidar que foi sistematizado, padronizado. Dessa forma, então, o conhecimento, ele pode ser definido como o que esse aluno vai ter como, após a sua formação, o saber, o conhecer. São as 2 definições importantes para esse primeiro mecanismo de conhecimento. Esse conhecimento do profissional, ele vai se estabelecer tanto pela teoria quanto associado com a prática. O que você vê aqui é a teoria, mas também vai exercer a prática. O currículo de enfermagem, ele vai ser dividido em 5 grandes pilares do conhecimento em enfermagem. O primeiro deles, ele é denominado Bases Biológicas e Sociais da Enfermagem. Vai servir de alicerce para um pilar mais específico da formação do enfermeiro. Então, antes de conhecer algo específico, você vai passar por algumas disciplinas que envolvem as ciências biológicas da saúde, como fisiologia, farmacologia, assim como também as ciências humanas, sociologia, psicologia. Muitas vezes as disciplinas não terão esse nome, mas esses pilares serão abordados. O segundo diz respeito aos fundamentos, ou seja, todo aquele conteúdo de teor técnico que vai também incluir todo o processo do cuidado no indivíduo, na coletividade, na família. Exemplos, então, das disciplinas podem ser a história da enfermagem ou o surgimento, então, da própria profissão. O terceiro é a assistência de enfermagem. Então, o terceiro vai ser um conteúdo teórico e prático sobre a assistência que é feito em nível individual e coletivo. Exemplos aqui da assistência de enfermagem poderia ser assistência à criança e ao adolescente, assistência à saúde da mulher e conhecer todas as peculiaridades, ou seja, singularidades, o que cada fase de vida vai demandar cuidados específicos. E aqui também pode entrar o adulto e idoso. O nosso quarto pilar é da administração de enfermagem, que são itens também teóricos e práticos, mas que são pertinentes, ou seja, falam sobre a administração do processo de trabalho e da assistência de enfermagem. O quinto, o ensino
de enfermagem, muito importante. Por isso, essa disciplina é tão relevante para a sua formação. Esse conteúdo vai capacitar a porção pedagógica do futuro enfermeiro. Além desse currículo teórico e prático, as diretrizes, elas também vão estipular o que o aluno deve cumprir dentro do curso de enfermagem. Serão 4.000 horas da carga horária total do curso. 20% dessas horas devem constar como estágio. Esse estágio deve ser supervisionado por um professor da instituição, com a participação muito importante dos enfermeiros das unidades em que o aluno ou estagiário vai atuar. Esses estágios podem acontecer nos últimos 2 semestres da graduação e devem proporcionar oportunidades de atuação prática. Então, o aluno ele vai aprender não só a parte teórica, mas também os procedimentos que são de função da enfermagem, do enfermeiro. E devem abranger também todas as áreas relevantes de atuação do enfermeiro, a unidade básica de saúde até a unidade de terapia intensiva, o centro de atenção psicossocial, entre outros campos que são muito importantes. Além do estágio, ou seja, do teor do conteúdo prático, o aluno também pode realizar algumas atividades complementares. Dentre essas atividades, as monitorias podem ser realizadas ao longo da graduação, em que o aluno ele tem o desejo de prestar algum auxílio aos colegas em conteúdos que possui domínio, por exemplo. Os programas de extensão, como até o próprio nome diz, são direcionados para alunos que não são ingressos dessa universidade, dessa instituição, mas que podem acompanhar e participar dos cursos ou algumas disciplinas de determinado curso. A terceira atividade são a participação em cursos que podem ser realizados em outras áreas fora da área da saúde, ou seja, em outros institutos. Muitas vezes vai permitir que esse aluno complemente todo o seu estudo. E nesse momento podem ser também considerados como disciplinas optativas, que o aluno escolhe e seleciona para atuar. Ou também extracurriculares, nesse sentido de proporcionar, então, um aprendizado complementar. A quarta atividade pode ser os estudos complementares, que se dão sobre várias formas. Simpósios, participação em congressos ou convite de palestrantes externos durante o curso, a formação da enfermagem. E também os programas de iniciação científica, iniciação à pesquisa, participação em projetos de pesquisa vinculados a algum professor que oriente esse aluno. Todas essas atividades podem ser realizadas. Eu quero que você se lembre que o professor, ele tem uma ação de mediar toda a aprendizagem do aluno, mas que cabe a cada aluno a responsabilidade do que ele se empenha em aprender. O professor ele vem facilitar a aprendizagem do aluno e por isso você como futuro enfermeiro tenha buscando, né, uma ação ativa de buscar o seu conhecimento, agregando novos conhecimentos, ampliando todos esses cursos ou algumas áreas que devem ser ou desejam ser abordadas, porque a responsabilidade principal de toda aprendizagem e formação também é do aluno. No próximo slide, você vai conhecer o nosso segundo mecanismo que deve ser desenvolvido, que são as competências e habilidades. É o saber fazer junto com o saber conhecer associado ao saber fazer.
E esse saber fazer, ele abrange algumas competências e habilidades muito importantes. A primeira, então, diz respeito à atenção à saúde, que trata-se dessa capacidade do enfermeiro desenvolver ações tanto de promoção da saúde, como prevenção de doenças, sabendo que as doenças elas trazem efeitos muito ruins, tanto no nosso corpo, mas também em toda a vida que a gente leva em relação a fazer atividades diárias, como andar, levantar, comer, respirar. A segunda competência é a tomada de decisão. O enfermeiro ele tem que ter a capacidade, aliás, desenvolver a capacidade de tomar decisões com base em todos os seus conhecimentos, em prol sempre a recuperação da saúde do nosso paciente, que depende de todo esse empenho do profissional. Outra competência muito conhecida é a comunicação. Ou seja, o enfermeiro, ele deve utilizar a comunicação, seja a comunicação verbal, a não verbal, também a escrita, para facilitar o seu trabalho, tanto com a equipe multidisciplinar, com médicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, técnicos de enfermagem, como também o paciente e a família. O enfermeiro também vai desenvolver a liderança. Ele vai ser capaz de assumir essa liderança junto à sua equipe, mas também junto à comunidade. Então, alguns enfermeiros, muitas vezes, eles são diretores de serviços de saúde, hospitais, assim como também outras unidades hospitalares que são muito relevantes para o tratamento intensivo desse paciente. Outra competência é a administração e gerenciamento. Também podem ser de recursos materiais, ou seja, tudo que a enfermagem utiliza, os instrumentos, assim como a administração, então, o gerenciamento dos recursos humanos, que são à disposição do enfermeiro para que ele consiga realizar as ações de enfermagem. Vemos aqui que o enfermeiro, na verdade, ele abrange várias outras competências, até mesmo de outros cursos. Isso tudo sendo desenvolvido ao longo da sua formação. E a última competência também e habilidade é de exercer a educação permanente, que vai englobar todo o aprendizado que ele tem, buscando cada vez mais conhecimentos. E um profissional da saúde, ele deve sempre estudar, as coisas vão mudando ao longo do tempo. Novas pesquisas vão sendo divulgadas, pesquisadas, e, portanto, é importante que o enfermeiro consiga refletir sobre o seu papel, tanto orientando os seus pacientes, como também os seus profissionais, os seus colaboradores. Além dessas competências, temos as atitudes. As atitudes vão englobar, por exemplo, a proatividade. Ser proativo. Espera-se que o enfermeiro identifique as situações em que a sua ação seja necessária e que haja com proatividade, ou seja, prontamente. Associado a essa segurança, tanto do conhecimento que ele tem e também por meio das ações que ele exerce dentro de uma unidade hospitalar ou onde for atuar. Essas atitudes, elas representam comportamentos que o enfermeiro tem diante de uma situação profissional qualquer. E todas devem estar complementares. Então, quando eu falo das competências e atitudes, conhecimentos, é evidente a importância do enfermeiro saber e desenvolver também todas essas competências e atitudes. Ser solidário com quem está passando por algum problema de saúde, ser solícito, prestar apoio, conseguir respeitar o outro no seu momento, muitas vezes de fragilidade. Eu costumo pensar que o enfermeiro, ele tem essa relação com o outro no momento, muitas vezes, mais triste ou mais difícil da sua vida.
e, portanto, ele deve sempre estudar, buscar pela excelência, elevar os seus níveis de conhecimento e de toda experiência. Dessa forma, ele vai ser capaz de oferecer uma assistência de qualidade. Além disso, o enfermeiro também deve atuar de forma crítica, ou seja, não deve ser passivo, deve ser ativo às situações que são importantes, que exijam, né, muitas vezes, a sua atuação e que utilizam, além do conhecimento, o raciocínio crítico para resolver. Então, podemos colocar que o enfermeiro ele resolve problemas também que podem gerar em torno de todo o conhecimento que vemos ou também de algumas competências. Outra atitude muito característica, na verdade, né, do enfermeiro, todo mundo muitas vezes vê o enfermeiro como aquele profissional que ele tem empatia pelo outro, ou seja, ele é capaz de ver o paciente ou ver o outro como um ser humano que tem dificuldades, que tem dúvidas, que tem dor, que tem medo, mas que ele respeita e ele garante a qualidade da assistência. É a melhor assistência, unindo todas as competências que ele vai adquirindo ao longo da sua formação. O enfermeiro aqui, ele não é conhecido, né, só como o termo popular, enfermeiro padrão, mas que ele possui uma formação generalista, humanista, ou seja, ele cuida, é um ser humano cuidando de outro ser humano e ele prioriza o paciente. Tem uma reflexão crítica e reflexiva de tudo o que acontece à sua volta, assim como essa formação generalista, ela envolve a possibilidade, então, do enfermeiro atuar em todos os níveis de saúde, na UBS, ou no hospital, ou na educação, ou como pesquisador. A formação, ela já possibilita toda essa abrangência. Dessa forma, o enfermeiro ele é um profissional que ele transforma a realidade onde ele atua, englobando todo o seu conhecimento de formação, essas competências, habilidades e também as suas atitudes. Tenho certeza que você, como futuro enfermeiro, já está pensando enquanto tudo isso é importante na sua atuação futura, ou seja, como a sua atuação profissional vai ser relevante onde você atuar. Agora estamos prontos, então, para conhecer a situação problema 2. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Chegou a hora da nossa segunda situação problema. Vamos seguindo no quadro para acompanhar que nessa situação, você é o consultor na área de educação na saúde. E, portanto, o MEC te convida para auxiliar na criação dessa escola lá na cidade de Vale Verde da Serra. A primeira tarefa que você recebe é de auxiliar na definição das características dos cursos e também programas de formação continuada que vão existir nessa nova instituição. Então, você deverá produzir um relatório para cursos de formação em saúde, tanto do nível técnico como também do nível superior, assim como o que diz respeito à educação continuada e também outros programas de saúde.
Tudo isso deve ser implantado pelos profissionais que foram egressos daquela instituição. Assim, eu quero que você questione ou reflita os currículos de formação, ou seja, onde essa instituição vai existir ou vai ser implantada. O currículo deve ser regionalizado ou universal. Vamos em frente seguir um pouco sobre o quanto que a formação do enfermeiro, da graduação, vem trazendo também uma ideia de que devemos sempre aprimorar o nosso conhecimento, ou também escolher uma determinada área que eu tenho maior aptidão ou que eu tenho uma proximidade maior. Então, além da graduação, se você, como futura enfermeira, após a sua formação, você pode também escolher aprimorar, aprofundar os seus conhecimentos. Seguindo no slide, você então, já vimos todas as modalidades da graduação, você vai conhecer a formação agora do curso técnico. O técnico em enfermagem, ele tem sido uma profissão muito procurada. A duração desse curso é de 2 anos e lembrando que uma equipe de enfermagem, uma equipe de saúde, com técnicos competentes, ela se torna imprescindível para um bom provimento dos serviços de saúde. Assim, o curso técnico também foi estabelecido pelo Ministério da Educação e dá direito a um diploma ao término. O técnico em enfermagem, ele basicamente vai executar as prescrições médicas e de enfermagem. Só com o enfermeiro e o médico não é possível realizar os cuidados que os pacientes necessitam. Portanto, você vai conhecer então as responsabilidades do técnico em enfermagem dentro do serviço de saúde. A primeira, então, é cuidar da higiene do paciente. Prover, ou seja, realizar e também fiscalizar. Operacionalizar o acoplamento, ou seja, a união do paciente aos equipamentos de monitoração de saúde e também as máquinas de tratamento. Essas máquinas de tratamento, utilizando a tecnologia, temos a hemodiálise, para filtração, então, renal, de quem tem já uma perda de função renal, assim como também o respirador mecânico, em que a pessoa não consegue manter a respiração por meios próprios. Outra responsabilidade é a monitoração das terapias de saúde, tendo em vista que o profissional de enfermagem, o enfermeiro também, ele atua 24 horas ao lado do paciente. E essas terapias podem ser antibiótico terapia, a soroterapia, inalação, não só os medicamentos, mas outros tipos de tratamento curativos. E a monitoração diz respeito a observar e realizar. Outra responsabilidade é a administração e monitoramento dos medicamentos prescritos, então, pelo profissional médico, seja uma inalação, seja algum comprimido via oral, algum medicamento endovenoso, ou seja, por via pelas veias. E outra responsabilidade é acompanhamento do paciente durante todo o período do tratamento. Muitas vezes o técnico ele está próximo, muito mais próximo daquele paciente, até mesmo do que a família que, em algumas situações, faz só visita periódicas, algumas visitas durante o dia. Outras responsabilidades é de relatar o progresso, ou seja, a melhora que esse paciente tem em relação à sua doença ao longo de todo o tratamento. Ainda colaborar na elaboração da escala de ações e também tarefas do período, lembrando que o técnico de enfermagem ele é um profissional
que compõem a equipe de enfermagem. Colaborar no controle do uso de materiais, ou seja, os instrumentos que a enfermagem utiliza, gases, seringa, qualquer material desse tipo. Os recursos que são disponibilizados e também os medicamentos. O técnico em enfermagem ainda vai colaborar na conservação e também no controle do patrimônio, ou seja, de toda a estrutura, de tudo que a instituição possui. E monitorar o cumprimento de todas as normas de biossegurança em vigor. Biossegurança, um exemplo, é quando o técnico em enfermagem tem conhecimento que algumas doenças são transmitidas pelo ar. E no caso, por exemplo, da gripe H1N1, deve-se utilizar a máscara cirúrgica, aquela máscara branca de procedimento. Um exemplo que eu coloco para você. Mas, afinal, como é o mercado de trabalho para o técnico em enfermagem? O que você deve refletir comigo é que vem crescendo cada vez mais a população. Mas a economia muitas vezes não acompanha e, portanto, o mercado de trabalho ele fica extremamente competitivo. As ofertas de emprego de trabalho são menores do que a quantidade de profissionais que já temos formados então no nosso país. No próximo slide, você vai ver que essa competitividade crescente, ou seja, as instituições elas buscam por excelência uma boa formação desse profissional. E o aumento das exigências sobrecai, então, por esses alunos egressos, que vão buscar um posto de trabalho, um emprego para aprimorar e trabalhar também com todo o conhecimento que ele já teve. Lembrando que o desenvolvimento econômico, então vamos pensar na economia, e também no aspecto social, ele vai determinar o nível de educação que existe em cada região. Então, algumas regiões, alguns estados ou cidades possuem uma oferta de emprego maior do que outras. E isso se deve basicamente por esses aspectos. E para quem deseja um aprofundamento, pode buscar então uma pós-graduação, dando sequência ao seu curso, a sua própria formação. A pós-graduação, então, ela pode ser dividida em duas modalidades. A primeira, a stricto sensu, que compreende os programas acadêmicos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Temos, então, ao término desse período, que é no máximo de 24 meses, há também o doutorado, 4 anos, também o pós-doutorado também pode ter um período diferenciado, o direito a um diploma. E esse profissional, ele recebe, então, um título de mestre e doutor. O que eu quero que você reflita, a diferença do stricto para o lato sensu, que é outra modalidade, é que o stricto sensu, ele é considerado uma pós-graduação acadêmica e permite, então, ao profissional que deseja ingressar na carreira acadêmica. Quando falamos acadêmica, academia, significa o próprio curso, a própria instituição, que é um profissional que deseja exercer a docência. Já o lato sensu, ou também pode ser chamado de especializações, tem uma carga horária, então, de pelo menos 360 horas e dão direito apenas a um certificado. É considerado uma pós-graduação profissional, em que visa-se auxiliar no progresso da carreira desse profissional. O lato sensu, ele pode ser ainda dividido em duas modalidades. A primeira, de cursos de extensão, que possuem uma curta duração, voltados para atuação
profissional. Como um exemplo, você, então, um aluno formado enfermeiro de formação generalista e decide, então, opta por escolher a saúde do trabalhador. Trabalhador, né, o trabalho aqui, você pode realizar, então, cursos que sejam dessa área para que você consiga aprender e aprofundar o seu conhecimento nessa área. Esses cursos de extensão, eles não têm validade acadêmica para o MEC, diferente do programa de pós-graduação, que no inglês temos, então, o MBA, Masters in Business Administration, com a carga horária superior a 360 horas, que visa uma formação em aspectos administrativos, com a necessidade da entrega do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Esses aspectos administrativos, eles podem ser considerados muitas vezes na gerência ou na administração de enfermagem dos serviços públicos de saúde ou também em outros cargos. Então, além de todo esse processo do enfermeiro, ele deve buscar cada vez mais novos conhecimentos, aprimorar toda a sua formação. E por isso, nesse sentido, existem duas outras modalidades de educação que estão inseridas na instituição de serviço, por exemplo, nos hospitais universitários ou hospitais secundários ou terciários, em que o enfermeiro deve atuar na educação em saúde, ou seja, orientando tanto o profissional, que faz parte da sua equipe, o técnico auxiliar de enfermagem, ou também o paciente e a sua família. O primeiro deles, a primeira modalidade, vai ser a educação continuada. Essa educação continuada tem como função identificar e organizar todo o conhecimento na instituição de saúde. Além disso, identificar as necessidades do conhecimento. Veja que a ideia do continuada é de ser algo contínuo, que vem avançando. Podemos colocar também a educação continuada como um sinônimo de atualização. Considerando que pesquisas são realizadas, cada vez mais temos mais a tecnologia para possibilitar uma qualidade da assistência na saúde, o conhecimento ele deve seguir também uma linha de progressão, ou seja, de atualização. Por isso que refletimos juntos sobre o quanto o profissional, quanto o enfermeiro, ele deve sempre estudar. A terceira função é planejar e operacionalizar eventos nessa instituição, tais como palestras, cursos, workshops ou também seminários. Muitas vezes, esses eventos acontecem com o objetivo principal de levar um novo conhecimento, algo que se modificou. Podemos pensar que a própria punção venosa ou a sonda vesical de demora, ela pode se modificar ao longo do tempo. Era realizado há 10 anos de uma forma e hoje, por exemplo, após vários estudos, ela é realizada de outra, uma forma diferente. Ainda, esse setor de educação continuada, ou também chamado de setor de educação em serviço, deve estimular a participação de todos os colaboradores. Ou seja, todos os profissionais devem ter ciência e também responsabilidade de participar dessas capacitações para agregar cada vez mais os seus conhecimentos e também utilizar na prática. Já a educação permanente, diferente da continuada, ela visa aprimorar a avaliação da qualidade e da adequação do ensino superior no Brasil.
pode ser utilizada na instituição de ensino. Essa educação continuada, essa educação permanente, ela vai ser utilizada pelo enfermeiro quando ele percebe que tem uma falha de algum procedimento que é realizado por algum profissional que trabalha com ele, de enfermagem, e ele ensina, então, ele retoma o que era para ser permanente, o que era para já ter sido de formação. É sabido que o enfermeiro ele deve ter a ciência de que a sua formação possibilita todo esse espaço amplo de atuação, mas que ele deve ter conhecimento para conseguir atuar. Outros programas de educação permanente estabelecidos, então, pelo Brasil, é ampliar o número de mestres e doutores titulados a cada ano, também para realizar pesquisas e publicação de artigos científicos. Outro objetivo é apoiar a formação em nível superior, não só no técnico, mas no superior, ampliando o acesso à educação por meio de programas específicos do governo que oferecem bolsas de estudo. Isso acontece para auxiliar também o acesso às camadas que são menos favorecidas na nossa população e que devem, então, participar da educação superior. Precisamos aumentar cada vez mais esse número por meio de programas de educação permanente, assim como o que é realizado por você, enfermeiro. Então, na resolução da nossa situação problema 2, a fim de auxiliar na definição do currículo dessa escola, você deve remeter os organizadores ao direcionamento das diretrizes nacionais que vão de encontro ao currículo que deve ser universal na área de enfermagem, deve ser padronizado ou sistematizado. E daí vem a ideia do padrão, da parte teórica, como também da prática do enfermeiro em realizar tudo de forma padronizada, seja lá em qual instituição do ensino, ou qual estado, ou qual cidade e localização. Para, então, realizar esse currículo universal, você pode contar com a formação de uma equipe multidisciplinar, que abrange tanto os médicos, enfermeiros e técnico em enfermagem, para que eles possam atuar nesta região de Vale Verde da Serra. Além disso, você pode idealizar a criação de programas como cursos de extensão, programas e pesquisa de pós-graduação, a própria educação continuada nos hospitais da região, de acordo com as necessidades e também das condições socioculturais dessa população. Além disso, você pode promover o programa de pesquisa para docentes e profissionais, com foco nas necessidades locais, de modo que esses professores sejam incentivados a trabalhar e criar também grupos de educação continuada nos hospitais. Muito bem. Finalizamos, então, a situação problema 2. Podemos ir conhecer a situação problema 3. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Chegou a hora e eu quero convidá-lo para a nossa terceira situação problema. Acompanhe no quadro. O projeto da criação dessa escola, então, de saúde na cidade de Vale Verde da Serra já está, então, já foi colocado em prática.
Entretanto, esse projeto ele prevê também uma extensão de todo o processo educacional para toda a população, com a contratação de profissionais egressos, ou seja, que se formaram, que saíram dessa instituição. Essa extensão, ela vai acontecer por meio da implementação de alguns programas de saúde. Dentre eles, o Programa de Saúde da Família, o Programa da Saúde do Idoso e o Programa da Saúde da Mulher. A criação desses programas, eles se devem especificamente à importância de ações educativas. E o enfermeiro deve estar engajado para que elas aconteçam. Mas, afinal, o que se prestam esses programas? Como implementar? Como planejar? Qual o papel do enfermeiro não só como educador, mas também como um profissional que vai estudar, planejar, criar alguns programas, por exemplo, o Programa de Saúde da Mulher, com seus estudos, com a sua prática no dia a dia. No quadro, você vai ver o primeiro deles, que é o Programa Saúde da Família. Se trata, na verdade, de uma estratégia do Ministério da Saúde para melhorar as condições de vida antes que aconteçam os problemas, ou seja, a eclosão, o surgimento dos problemas. Então, a Política Nacional de Atendimento Básico, ou a abreviatura PNAB, ou PNAB, estabeleceu alguns principais objetivos. Então, o primeiro deles, atender às necessidades de saúde dos indivíduos e também da coletividade. Quando eu falo coletivo, eu falo toda a comunidade, eu falo da família como um todo. Eu não pego só o aspecto individual, só a pessoa. Para aumentar a efetividade, ou seja, conseguir resolver, dar resolutividade das questões de saúde que cada um apresenta, assim como melhorar a relação de custo-benefício dessas ações de saúde. O Programa de Saúde da Família, assim como também os outros programas, eles podem ser aplicados no contexto da unidade básica de saúde, ou também o que colocamos como a saúde coletiva, a saúde do todo. E o enfoque principal da unidade básica de saúde é implementar o enfoque de promover saúde e prevenir doenças. E por isso, nessa figura, você consegue observar os 3 mecanismos preventivos categorizados em 3 níveis. O primeiro deles é a prevenção primária. E tal como vemos, essa pirâmide, ela é mais extensa, ou seja, esses cuidados devem ser realizados numa escala maior, reduzindo muitas vezes o custo hospitalar para os serviços públicos ou também serviços privados. A segunda prevenção secundária, um pouco mais afunilado. E a outra, a prevenção terciária. Eu quero que você compreenda que elas não devem acontecer nessa ordem, elas podem acontecer de acordo com a queixa ou como esse paciente chega, por exemplo, na consulta mensal do enfermeiro, com alguma queixa, com sintomas, necessitando de orientações. Então, a primeira, ou podemos colocar a prevenção primária, ela vai englobar ações de promoção de saúde, tais como educação em saúde, promover grupos educativos, explicação das próprias doenças aos familiares, aos pacientes, lembrando que o enfermeiro ele deve ter a sensibilidade de utilizar a terminologia científica, ou seja, os termos que nós profissionais utilizamos ali no nosso dia a dia, mas também com a população utilizar uma linguagem mais simples, de fácil compreensão.
isso que é válido. Não só dar informação, não só educar, é o como educar. É utilizar uma linguagem que o meu paciente não vai ficar com uma cara de dúvida. Ou que ele vai para casa pensando uma coisa que, na verdade, não era, era outra. Além, então, da educação em saúde, podem englobar as consultas, a visita domiciliar, em que essa equipe vai, então, até a casa desse paciente, da família, verificar as condições, muitas vezes, sanitárias. Também condições que fazem com que aquela doença não seja tratada de forma adequada. A prevenção também primária engloba a importância da proteção específica. E essa proteção específica nada mais é do que a imunização, que são as campanhas e aplicações de vacinas no nosso calendário nacional. A prevenção secundária, como eu já havia dito, não devem acontecer nessa ordem, podem ser realizadas de acordo com como o indivíduo chega, ou também até a família. A prevenção secundária, ela abrange já o diagnóstico e o tratamento precoce, com o intuito de que esse meu indivíduo recupere o quanto antes a sua saúde. Ainda a prevenção também de medidas de limitação da invalidez. Eu vejo, por exemplo, que o meu paciente, ele pode chegar a ter uma invalidez, e aí o enfermeiro, ele consegue promover uma ação que reduza os danos. Então, redução de danos, o tratamento imediato, e aí dessa forma o meu indivíduo, ele consegue retornar ao trabalho, à sua família e às suas atividades diárias, a sua própria rotina. Já a prevenção terciária é quando observa-se que medidas de reabilitação devem ser realizadas. Um exemplo que eu quero que você reflita, que eu quero que você conheça, é quando temos um indivíduo que ele descobre que ele tem diabetes, falamos diabetes mellitus, né, a doença popularmente, né, o diabetes, então aumento do nível da glicemia, ou seja, do açúcar presente no sangue, que deveria, né, ser para a nossa energia celular, e que quando eu tenho em excesso essa hiperglicemia, esse aumento do açúcar no sangue, pode causar alguns danos. Então, um exemplo da prevenção primária é quando eu como enfermeiro, consigo orientar o meu paciente de que ele pode mudar os seus hábitos de alimentação ou também seu estilo de vida, como fazer um exercício, para prevenir o aparecimento, por exemplo, de doenças. A prevenção secundária acontece quando esse indivíduo, ele já chega no meu consultório com essa doença ou com sinais de que ele já tem essa doença. E após o diagnóstico, então, do profissional médico, eu tenho que dar orientações de como ele deve receber o tratamento e encaminhá-lo para qual medida for possível o quanto antes. Eu quero pensar que eu preciso interferir nesse processo, nessa linha, né? Nesse segmento da doença, para que ele consiga, então, retomar a sua vida. De repente, com uma hiperglicemia, ele vai ficar hospitalizado por um tempo, ele não vai poder trabalhar, não vai poder cuidar dos seus filhos. Essa seria a prevenção secundária. E a terciária é quando a diabetes, então, quando muitas vezes não tem uma adesão do indivíduo, ou um tratamento que fosse adequado, ou também uma adesão do próprio tratamento, ele chega e sente já as consequências dessa doença. Por exemplo, o caso de uma cegueira ou até amputação de um membro inferior. E aí seria a promoção, então, a prevenção terciária, como fazer esse indivíduo retomar as suas atividades, a sua família, o seu trabalho, tendo já
enfim, uma consequência desse tratamento. E aí entraria a reabilitação social. Espero que você consiga compreender. Me acompanhe no próximo slide, que vou falar um pouco mais sobre a família, sobre o programa Saúde da Família. Essa equipe multiprofissional, ela abrange os médicos, enfermeiros e técnicos e também agentes comunitários, que são profissionais selecionados, contratados, muitas vezes concursados, que vão realizar visita domiciliar para atender todos os problemas de saúde da população, junto também com essa equipe multiprofissional. Vale ressaltar que esse agente comunitário, de preferência, ele tem que morar nessa região onde ele vai atuar. Dessa forma, ele consegue conhecer um pouco mais essa realidade, muito mais próxima do que outro profissional. Esses profissionais, eles atuam em 40 horas semanais e cada equipe, podendo ter inúmeras, vão realizar o cuidado para as pessoas de 3.000 a 4.000 pessoas. Então, algumas UBSs colocam nome de cor nas equipes, né? Azul, amarelo, determinando qual região cada uma vai abordar. O ideal é que cada profissional das equipes, cada equipe, ele atue, né? Só naquela própria equipe ou naquela região. Ainda é possível que não só aconteça a visita domiciliar dentro da casa desse indivíduo, da própria família, mas também abranger escolas, centros comunitários, paróquias, que é onde toda minha coletividade, toda a minha comunidade vive. Lembrando que é relevante o enfermeiro analisar todas essas medidas, inclusive sanitárias. Agora, no programa Saúde do Idoso, que se enquadra no nível primário de prevenção, que tem como principal objetivo ou intuito de elevar a qualidade de vida e também de saúde da população com mais de 60 anos. Já sabemos que a população, ela tem envelhecimento, ela tem um crescimento, ela tem um crescimento também desse envelhecimento com as tecnologias, com o próprio conhecimento. Tudo isso pode ser englobado e capacitando, então, que essa pessoa, ela viva muito mais, aumentando a sua expectativa de vida. Mas esse programa do Saúde do Idoso não é só viver mais, é viver mais, mas com qualidade. E essa qualidade vai ser possível através de ações de conscientização, ou seja, de conhecimento das aflições de saúde dos idosos ligados à idade. Ainda ações de melhoria do condicionamento físico e também mental e ações de integração e convívio social. Uma equipe de saúde, ela pode estabelecer parcerias, como já havia dito, com o intuito de utilizar alguns locais comuns dessa comunidade para prevenção à saúde. É o caso, por exemplo, dos grupos educativos que acontecem em centros comunitários, ou também pode acontecer no salão da paróquia. Essas ações, elas visam o enfoque na saúde física, no incentivo ao convívio social e também ao ações de educação e instrução para saúde, como, por exemplo, uma mudança de hábito. Nesse sentido, a saúde física, ela pode ser englobada, né? Pode ser alcançada pela participação em ginásticas, grupos de dança para a terceira idade, caminhadas coletivas comunitárias, as ações de incentivo ao convívio social. Então, convidar, organizar atividades que esse idoso ele pode participar, como, por exemplo, o baile da terceira idade.
visitas culturais, visitas também turísticas. Afinal, muitas vezes, esse idoso, ele já é aposentado. E o intuito do programa é que ele seja, que aposentado, ele tenha qualidade de vida. As ações de educação para a saúde e autonomia na escolha da sua alimentação, mudanças de hábitos, como também abordar algumas doenças neurológicas e degenerativas, como a esclerose, o Alzheimer ou também a perda de memória. Agora que você conheceu um pouco sobre o Programa Saúde do Idoso, vamos ao próximo quadro conhecer o Programa Saúde da Mulher. Considerando que a educação em saúde ela consiste num conjunto de conhecimentos, práticas que visam, como eu disse, a prevenção de doenças e promoção da saúde. O objetivo também é ampliar a compreensão de como acontece o surgimento da doença, recuperação da saúde desse indivíduo, assim como também a adoção de novos hábitos pela população. A educação em saúde, tendo o enfermeiro como o personagem, a figura principal para realizar toda essa ação, é peça importante e destaque em todo o contexto familiar. Não ia ser diferente que o Programa Saúde da Mulher visa elevar a saúde, oferecer qualidade de vida, que vai implicar do enfermeiro criação de medidas educativas e preventivas. Então, o enfermeiro e a enfermeira deve dialogar, se aproximar dessa mulher, acolher, valorizar a sua participação na consulta. Muitas vezes essa consulta ela pode ser feita, né, com a privacidade, fechar a porta. A mulher, de repente, tem vergonha de perguntar alguma coisa, pois ela também tem singularidades, ela tem medos, ela tem dúvida. E, portanto, o enfermeiro deve avaliar e utilizar sempre a humanização na assistência da mulher. Ainda a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ela foi elaborada, então, em 2004, para orientar as políticas de saúde após a pesquisa em diferentes regiões do país. E esse diagnóstico epidemiológico, ele apresentou que diferentes níveis de desenvolvimento e sistemas de saúde acontecem em nível nacional. Existe, portanto, a necessidade do enfermeiro construir, junto com a participação da mulher, a sua saúde e sua qualidade de vida, abordando questões atuais como questões de gênero, integralidade, promoção de toda a saúde da população feminina, assim como os seus direitos sexuais e reprodutivos, de escolher o seu método anticoncepcional, quantas vezes ela vai engravidar, e também o combate à violência, seja ela violência física, matrimonial, moral. O papel do enfermeiro, ele visa a garantia, então, aos direitos na redução da morbimortalidade, ou seja, reduzir a doença e o quanto essa doença pode levar essa mulher à morte. O enfermeiro deve pensar em estratégias que direcionam a valorização e a interação com essa mulher. As ações preventivas e tratamento podem englobar algumas doenças, como doenças crônicas, hipertensão, diabetes, úlceras, entre outras. Assim como também portadoras do vírus HIV, ou também quando já desenvolve a AIDS, um grupo, então, de doenças oportunistas de um indivíduo que está vulnerável em termos de defesa do corpo. Além disso, prevenção de cânceres ginecológicos. Então, câncer de colo de útero, de ovário, da própria vagina, e também o câncer de mama, que tem um mês, o outubro, denominado, então, a campanha Outubro Rosa, que dedica à prevenção do câncer de mama, com o intuito de instruir essa mulher de como visualizar e identificar os sinais precoces da doença. Resolvendo nossa terceira situação, problema, para implantar os programas, então, de saúde, você deve criar a estratégia de saúde para essa comunidade.
formar uma equipe multidisciplinar, capacitada, compreendendo, através do cadastramento, quais são os membros que fazem parte dessa comunidade. Os 3 principais objetivos é identificar as condições sanitárias e de saúde de toda a comunidade, implantar ações de educação, melhorar as condições de saúde tanto do local quanto também da população. Um exemplo de ações de educação é higienizar as mãos após utilizar o banheiro, evitando algumas doenças que são transmitidas orofecal, né? Que são levadas, então, dessa forma. Finalizamos, então, a situação 3. Conto com a sua participação. Em caso de dúvida, encaminhe pelo Skype. Conte comigo para o seu aproveitamento, para o seu aprendizado. E agora eu convido para o Provocando Novas Situações. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Acompanhe comigo no quadro Provocando Novas Situações. Eu quero que você reflita o quanto todo esse modelo de competências profissionais eles devem ser realizados de forma complementar. Ou seja, os conhecimentos devem estar associados às competências e às habilidades. E nesse encontro está o profissional que se preocupa de fato com o cuidado integral do paciente. O integral, eu cuido de todos os aspectos sociais, fisiológicos, e dessa forma eu posso garantir, através desses conhecimentos, competências e atitudes, uma assistência de qualidade, uma alta, precoce, um tratamento adequado. Então, eu quero que você reflita sobre qual enfermeiro você deseja ser. Qual enfermeiro, quais competências você acha que deve aprimorar ao longo de toda a sua formação. Vou deixar um tempo para que você, em caso de dúvida, mande para resposta pelo Skype e conte comigo para eventuais dúvidas ou pelo Skype, ou pelo chat, ou também pelo fórum. Até logo!
Então, retorno para responder as questões. A primeira delas, então, pergunta quais são os 4 pilares do currículo de enfermagem. Vamos retornar ao quadro para acompanhar que são 5 principais pilares e cada instituição deve englobar todas essas 4, assim como eu já mencionei. Então, todos esses pilares, eles vão ser abordados, muitas vezes com nomes de disciplinas diferentes, mas que ao longo de toda a formação, ou seja, até o término do curso, o enfermeiro deve ter uma formação completa, integral. Eu agradeço a participação, vamos a mais uma questão. A próxima, o agente comunitário da saúde, ele tem que fazer o técnico em enfermagem? Atualmente, existe uma política nacional, também da atenção básica, que solicita e indica a necessidade, então, desse profissional realizar, sim, o curso. Na verdade, incentiva esse profissional a realizar o curso do técnico em enfermagem. Muitas vezes porque o ACS, ele é um profissional que age ativamente e muito próximo de toda a população. Então, com esse conhecimento, dessa formação de 2 anos, ele vai poder estabelecer, além da criação do vínculo, assim como também de educação em saúde, ou seja, orientar as condutas desse paciente, encaminhar para novas consultas, reagendar, remarcar exames preventivos, no sentido de que ele possa conhecer um pouco mais sobre também, o quanto a enfermagem é relevante também para a atuação tão próxima da população. Eu agradeço a participação. A última, no atual mercado, o enfermeiro ainda está muito preso na parte burocrática. A parte burocrática, ela entra nos papéis, nos instrumentos que são utilizados para o enfermeiro avaliar a assistência que ele presta. Então, muitas vezes são utilizadas diferentes escalas de dor, diferentes escalas de coma, ou também a própria prescrição de enfermagem, o diagnóstico que é feito. Então, é feito um diagnóstico de enfermagem, se baseando na anamnese, ou seja, no histórico que é coletado, no que eu consigo examinar no meu paciente, para que eu consiga elencar alguns diagnósticos e também resolvê-los. Então, o diagnóstico de enfermagem poderia ser dor aguda. E o que eu faço em relação a um cuidado em relação à dor aguda? A minha prescrição teria, por exemplo, avaliar a dor com intervalo de tantas horas e administrar o analgésico, se necessário. Aplicar a escala de dor que é condizente com a faixa etária, por exemplo, no caso das crianças. É diferente de você avaliar um recém-nascido, a dor no recém-nascido e a dor numa criança, por exemplo, de 8 anos. Então, esses papéis, diagnóstico, a prescrição, o próprio histórico, a evolução desse paciente nas 24 horas faz diferença para a qualidade da assistência que, de fato, é prestada. Muitas vezes, essa ideia de que o enfermeiro ele fica na parte gerencial pode ser, sim, de fato, uma ideia do trabalho do enfermeiro. Mas também eu quero que você reflita que o enfermeiro que consegue gerenciar bem a sua equipe, ele deve realizar educação em saúde quando ele conhece muito bem e sabe fazer todos os procedimentos para ensinar e auxiliar, então, nas dúvidas que podem surgir dos técnicos da sua equipe, por exemplo. No caso de uma passagem de sonda, uma punção venosa. Então, a formação do enfermeiro é gerencial, também assistencial e um educador em saúde. Espero que eu tenha ajudado, auxiliado você nas dúvidas. E eu espero, então, para a terceira aula da disciplina de Didática Aplicada à Enfermagem. Bons estudos e até a próxima!